Aleluia. Vamos orar antes de ir para a palavra? Senhor, que esse seja realmente o nosso desejo, ó Pai amado. Que a gente jamais perca de vista as Tuas promessas e que a gente não perca de vista que o Senhor vai voltar. Que a ressurreição, o plano da redenção continua valendo. Que Ele está em curso no mundo. Não deixe a gente perder esse senso de eternidade, o desejo pela eternidade, Pai amado. Não nos deixe ficar tão envolvidos com as coisas desse mundo, a ponto de esquecer qual é a nossa casa verdadeira, o nosso lar verdadeiro. Não nos deixe ir tão longe a ponto que a gente esqueça o caminho de casa, que isso jamais aconteça. Então abra os nossos olhos, ó Pai amado. Espírito Santo, não nos deixe viver uma vida desatenta, não nos deixe ser enganados, ó Pai. Abra o nosso coração, fala conosco, que tudo aquilo que está escrito, como diz o Dudu, que a Tua palavra, que foi escrita, entregue a nós, como a profecia que a gente tem que seguir, a nossa regra de fé e salvação, que ela seja realidade na nossa vida. E agora que vamos mergulhar nela, que o nosso coração também seja encontrado como solo fértil, que os nossos corações e ouvidos não estejam tapados e nem distraídos, mas que a gente sempre, ó Pai, sempre volte a Ti, se aconselhe em Ti e viva por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. Que bênção. Hoje eu até pensei que ia ter menos gente. Estamos bem até. Que bênção que você veio. Bênção receber hoje também pastor Reinaldo, pastora Rosângela, amigos queridos. Obrigado, viu? Uma honra para nós ter vocês aqui com a gente. Hoje eu queria fazer uma provocação. O tema da nossa ministração é uma pergunta. Para quem que você trabalha? Em nível espiritual, nós vamos mergulhar nessa palavra e entender um pouquinho a quem nós dedicamos nosso trabalho, a nossa vida. E eu queria te convidar a ir acessar a Bíblia. Eu abri ela em Apocalipse. Hoje nós vamos para Apocalipse. Acho que é a primeira vez que eu prego em Apocalipse aqui. Mas o Marco provocou aqui no último domingo, não sei se foi no último ou no penúltimo, que a gente precisa falar mais sobre escatologia e o final dos tempos. E a gente nem combinou nada, e o Dudu falou aqui, cantamos no último louvor sobre a volta. Vai lá, Eliseu Júnior. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 até o 8. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Os cavaleiros do Apocalipse. Tem uma música da Resgate que diz, os cavaleiros do Apocalipse prepararam sua montaria. O livro de Apocalipse é um livro simbólico de uma visão
dada por Deus ao seu servo. E ele viu coisas simbólicas, numa profecia que dizia para a gente sobre como o mundo se portaria a partir de então. Algumas correntes teológicas acreditam que os cavaleiros do Apocalipse ainda não subiram nos cavalos e ainda não começaram o seu trabalho. E há uma outra corrente teológica que acredita que eles já estão no mundo com a sua montaria. Na minha visão bíblica, eu acredito mais na segunda, de que esses selos já foram abertos e de que os cavaleiros já estão fazendo o seu trabalho pelo mundo e que eles estão cumprindo aquilo a que lhes foi dado autoridade pelo Cordeiro para que fizessem. É só você olhar e prestar atenção no que acontece ao mundo e como esse trabalho se alastra. É claro que você não vai ver aí, você vai andar na rua, você vai ver um cavaleiro preto passando, matando as pessoas. O que a palavra diz aqui é o espírito que habita no mundo, o espírito maligno que governa o mundo hoje, ele é expresso em algumas formas. Então, cada um desses cavaleiros expressa um espírito de trabalho do mal. E eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão seguindo a ordem deles. Eles estão debaixo da descrição de cargo deles. Eles estão fazendo aquilo que o dono e o mestre e o chefe deles pediu para que eles fizessem. E estão fazendo com a autoridade divina, dada por Deus, porque nada acontece nesse mundo que não seja debaixo da autoridade, do controle de Deus. E agora eu queria nos levar a isso e fazer as perguntas: para quem que a gente trabalha? A qual espírito a gente pertence? Porque eu não sei se vocês lembram quando Jesus, que estava a caminho de Jerusalém, e foi passar por Samaria, e foram achar pouso para Jesus, e a galera não recebeu Jesus. Os discípulos que estavam com ele falaram assim: Senhor, não te receberam? Vamos orar e fazer descer fogo do céu, que queime esses circuncisos aqui, assim como Elias fez. E a pergunta que Jesus fez para esses discípulos é assim: escuta, de que espírito vocês são? É mais ou menos o que eu queria falar assim: de que espírito nós somos? Para quem que a gente trabalha em última instância? A gente trabalha para o bem ou a gente trabalha para o mal? A gente dedica a nossa vida em que causa? Porque os cavaleiros estão seguindo e estão fazendo o trampo deles. E nós? Qual é o nosso trabalho no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo? No mundo que é inundado por um espírito que não é o espírito, é claro, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo, mas há um espírito maligno que governa, principados, potestades, que se nós andarmos distraídos e achar que a nossa vida é ficar trabalhando, pagando boleto e olhando mídia social, a gente é massa de manobra fácil. Se a gente não tiver uma visão espiritual do que acontece no mundo, nas nossas vidas e de um plano que está instituído na terra. Então nós precisamos estar atentos a isso. E aí eu queria falar sobre o nosso trabalho. Mas antes de entrar nisso, conceitos básicos que a gente precisa entender. Criar uma analogia aqui. Imagine você o seguinte: imagine que do dia para a noite toda a Curitiba fosse convertida ao Evangelho. Então imagine que a nossa cidade, toda ela, se converteu ao Evangelho. Todo mundo é crente agora. Então hoje, imagine hoje, domingão, Curitiba inteira se converteu. O que vai acontecer na segunda-feira? Na minha visão, há quem imagine que se Curitiba inteira se converter, na segunda-feira vai viver todo mundo em culto, né? Porque tem pessoas que acreditam que aceitar Jesus Cristo e se converter ao Evangelho, você tem que ser pastor, músico, missionário ou alguma coisa. Mas imagine então o que a gente vai fazer da vida. Daí vai virar um eterno culto. Meu Deus do céu, né? Imagine. Porque a gente criou essa ideia de que trabalhar para o meu Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor, significa que o trabalho que eu tenho que fazer é um trabalho eclesiástico, é um trabalho na igreja. Então isso ia faltar vaga, né? Porque a gente ia ter que criar mais cargos para poder abraçar toda essa gente que se converteu. E daí você ia acordar na segunda-feira, ia comprar o seu pão,
Aí o padre fala, não posso, porque eu estou preparando a aula das crianças. Meu chamado é com as crianças. Então não tem pão, você que se vire. Você vai chegar para abastecer a gasolina no posto, aí o frentista vai falar assim, então, o meu dom mesmo é bateria. Então você que se vire aí para pôr a gasolina, porque eu estou ensaiando para o culto. E assim vai. Essa lógica não cabe na visão de Jesus, porque quando Jesus chama os seus discípulos e as pessoas são convertidas, Jesus pede para que elas vão pelo mundo e que sirvam o mundo, que trabalhem. Lembra? A primeira mensagem que a gente pregou no MAP, assim disse, como é que é? O mestre mandou. E o mestre mandou a gente ir, não mandou a gente vir. Ele nos espalhou como sal da terra, como luz do mundo, para a gente viver a inteireza do Evangelho. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que trabalhar para Cristo significa trabalhar no mundo, significa trabalhar lá onde os cavaleiros do Apocalipse estão trabalhando. Você não vê a igreja dos cavaleiros do Apocalipse, talvez esse seja o problema. Os cavaleiros do Apocalipse, eles não ficam fazendo culto, eles estão lá fora trabalhando e fazendo o que eles têm que fazer. Mas ainda bem que o nosso culto só dura 1h30, 2 horas. Porque aqui a gente oferece um culto racional a Deus, mas o nosso trabalho deveria acontecer quando a gente sai daqui. E aí tem uma divisão que muitas vezes as pessoas não entendem, que é reino dos céus e reino de Deus. Olha o que Jesus disse. Lucas, no capítulo 17, versículo 21, os fariseus chegam até Jesus e, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, aqui está o reino de Deus ou lá está o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Jesus veio fundar um reino dentro das pessoas e que essas pessoas, dotadas do Espírito Santo, a partir da conversão em Jesus Cristo, elas sairiam proclamando o reino. Então, o inimigo pega os seus cavaleiros e fala assim, proclamem o reino do mal. Proclamem o reino da conquista, da morte, da destruição, da fome, da peste. Proclamem pelo mundo. E eles estão fazendo isso. E Jesus vem e funda o seu reino. E eu gosto muito do C.S. Lewis quando diz que o nosso mundo é um mundo dominado pelo inimigo. E que nós estamos num projeto de sabotagem do trabalho do inimigo. Então, o inimigo chega e fala, vão lá, proclamem o meu reino. Morte, destruição, peste. E Deus chega para a gente através de Jesus Cristo e nos coloca o reino dele dentro da gente e fala assim, vão lá e proclamem o meu reino. E o meu reino é uma sabotagem ao reino do inimigo. E, em final de contas, a gente trabalha para quem, então? Nós trabalhamos para o reino das trevas ou nós trabalhamos para o reino de Deus? Essa é a pergunta que todo dia surge diante de nós. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o reino metafísico de outra dimensão que vai nos chegar a partir da nossa morte ou do arrebatamento da igreja. A esse nós não temos conhecimento. A esse reino dos céus nós temos relances espirituais, que a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou em nenhum coração humano aquilo que Deus tem preparado no reino dos céus para nós. Mas aqueles que são espirituais, de alguma maneira conseguem entender um pouquinho desse reino. A isso os teólogos chamam de saudade por projeção. É maravilhoso isso. Nós temos saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que é aquele vazio que cada ser humano carrega dentro de si, é a saudade de onde nós viemos. Saudade por projeção. Esse vazio que a gente sente é um pouquinho do gostinho da eternidade, da vontade de se conectar de novo com Deus. Mas enquanto o reino dos céus não é realidade para a gente, a realidade para nós é o reino de Deus, expresso em Jesus Cristo, nas nossas obras diárias. Então, quando a gente vai aqui para a palavra, a gente vê na escatologia como que o reino do mal se apresenta.
E ele se apresenta nesse começo do princípio das dores, antes da vinda, antes do arrebatamento, ele se demonstra como conquista. O primeiro cavaleiro é um cavaleiro conquistador, é um cavaleiro que sai para vencer, é um cavaleiro que sai fazendo, sabe, passando a mão na mesa e conquistando tudo para você. E há um espírito instalado no mundo hoje que é um espírito de conquista, de evolução, de busca pelo melhor, de não se acomodar, de viver todo dia querendo algo novo e buscar e conquistar os mundos e os povos, que às vezes nos engana porque a nossa realidade não deveria ser essa. A gente não deveria jamais deixar aquilo que Jesus nos deixou escrito sobre a simplicidade, a diplomacia, a descentralização do poder. Hoje há um espírito de conquista em tudo quanto é lugar. As pessoas querem ser opulentes, querem demonstrar opulência, grandiosidade, controle absoluto. E esse é um espírito que não é de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus se esvaziou de poder, foi totalmente o contrário. Jesus não foi bandeiroso e opulento em nenhum momento. Jesus era simples, andava no meio do povo. Jesus não tinha vaga de estacionamento, Jesus não tinha diferença entre os outros. Jesus usava a mesma roupa, comia a mesma comida, andava no meio da galera. E Jesus era dono do universo, todo criado. E ele se esvazia. O espírito contrário à conquista, à opulência, ao grandioso, é o esvaziamento de Deus. É a kenosis divina, que se faz criança, se faz pequeno. Deus descentraliza poder. E tem gente ainda que num espírito de conquista centraliza poder, quer mandar em tudo. As pessoas até hoje não entendem como é que um Deus bom pode permitir que o mal aconteça. É pelo amor e pela descentralização do poder, porque para nós sermos considerados humanos com moral, Deus nos deu o poder da escolha. Deus dá poder de escolha para os seres humanos, olha só. E tem gente hoje que não dá poder de escolha para as pessoas. Quer mandar, quer direcionar sempre, quer controlar a vida das outras pessoas. Isso é espírito de conquista. É espírito de sair ganhando. E a palavra de Deus tem um exemplo aqui claro para nós do que é vocação, que é chamado, versus conquista e poder. A palavra de Deus nos mostra a história de Moisés. Moisés foi elevado ao mais alto posto que um homem pode conseguir. Ele era filho da herdeira de Faraó. O cara mandava em tudo. E um belo dia Moisés ouve um chamado. E o chamado de Moisés foi maior do que as conquistas que ele pode ter tido. E aqui fica um ensino para nós. Muito importante. Ouçam com atenção. Se as tuas conquistas nessa vida te afastam da tua vocação, você não está trabalhando para o Deus certo. Vou repetir para que você entenda muito bem. Se as suas conquistas nessa vida te afastam da sua vocação, você não está trabalhando para o Senhor certo. Porque o Senhor da conquista é o Senhor do cavalo branco que sai conquistando mundos e povos e opulência. E Moisés abriu mão da posição e da conquista pelo chamado. Qual que é o teu chamado? Essa semana eu conversava com uma pessoa e ele me perguntou assim, cara, como é que vocês conseguem lá no mapa? Porque vocês trabalham, mas daí vocês também cuidam da igreja, porque é sempre um dilema. Falo, cara, só existe uma função no nosso trabalho, a gente tem que sobreviver. Então a gente trabalha para pagar os boletos. Mas as nossas conquistas só servem para sustentar a nossa vocação. Porque na balança entre conquista e vocação é que você define para quem que você trabalha. Pessoas hoje abandonam suas vocações num espírito de conquista. E aqui é um pouco do meu receio com os coaches da vida. E gente, coach é bom,
tem uma estratégia boa. O coach tem as técnicas que podem fazer você crescer e evoluir na vida. O problema é que o coach hoje, ele não critica o teu objetivo. E o objetivo de todo mundo hoje, em toda a face da terra, é ter poder, dinheiro e fama. Esse é o resumo, essa é a tríade do cavalo branco. A tríade do cavaleiro branco é poder, fama e dinheiro, porque com poder, fama e dinheiro você conquista. E o que Deus está falando é assim, no meu trampo não tem a ver com conquista, tem a ver com vocação, até porque eu não preciso conquistar nada, tudo é meu. Tem gente, cara, que é sério mesmo, os caras acham que eles reduzem Deus a um Deus ridículo, que é um Deus que está disputando o mundo com o inimigo. Não existe isso. Todo o céu, toda a terra foi criado por Deus e tudo que existe aqui pertence a Ele. Ele decide o que Ele faz. Veja bem que os cavaleiros estão fazendo o que estão fazendo com autorização, porque o mundo não é deles, eles estão fazendo o trabalho lá, mas é Deus. Deus não precisa conquistar nada, porque tudo é dele. Então Deus está falando assim, larga essa história de conquista, amigo. Você tem que ter vocação na vida. A vocação do serviço, a vocação do cuidado, a vocação do trabalho, a vocação do empreendimento. Deus pode dar a vocação do empreendimento, Deus dá a vocação do serviço. Isso quer dizer que, na lógica cristã, olhando a lógica que Jesus instituiu, se hoje de manhã Curitiba inteira se convertesse ao Evangelho, sabe o que aconteceria amanhã? Nós viveríamos num paraíso. Porque as pessoas convertidas e fazendo o trabalho divino, você ia chegar na padaria e ia ter um santo servo de Deus te atendendo para te vender o pão. E adivinha como que ele te atenderia? Você procuraria um advogado para resolver, se é que ainda teria necessidade de advogados para discutir causas? E o advogado ia te tratar bem. E a pessoa no posto de saúde ia te atender bem, porque ela ia te olhar como uma santa criatura de Deus. E as pessoas que trabalham, que são empreendedores, elas pagariam bons salários aos seus funcionários. Elas não cometeriam assédio moral. E os trabalhadores trabalhariam todo dia, seriam super, hiper, mega produtivos, porque eles acreditaram em Deus, se converteram e viram que a Bíblia diz que você não deve trabalhar pelo seu salário, mas você deve trabalhar como se estivesse prestando culto e serviço a Deus. Imagine você com um funcionário desse. Cada um sairia buscando a sua vocação. Por que acontece isso no mundo hoje? Por que um dos sinais do final dos tempos seria a conquista desenfreada? Porque as pessoas abandonariam suas vocações. Elas abandonariam seus chamados. Como é que você descobre um chamado para o mundo? Qual é o problema que se resolve dos outros? É sério, porque tem gente que acorda na segunda-feira, muito influenciado por um trabalho do inimigo, e das duas uma. Ou ele acorda na segunda-feira pensando o que ele vai fazer para ele, ou ele acorda na segunda-feira pensando como é que ele azucrina os outros. A maior realidade das pessoas boas, entre aspas, são aquelas que acordam na segunda-feira e começam a pensar o que elas vão fazer para elas. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou ganhar, eu vou ser promovido, eu vou ganhar outro salário, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou montar uma empresa, eu vou investir em Bitcoin, eu vou trabalhar sem sair de casa, eu vou... para ele. Ou uma outra parte que não consegue isso, acaba invejando o que os outros têm, praguejando, fazendo coisas ruins. Mas as pessoas convertidas, que trabalham no reino, elas deveriam acordar na segunda-feira e falar assim, para quem que eu vou fazer o bem essa semana? O problema de quem que eu vou resolver nessa semana? Quem que eu vou ajudar nessa segunda-feira? Quem que eu vou empregar? Quem que eu vou dar aumento de salário? Quem que eu vou pagar bem? Quem que eu vou distribuir alguma coisa? Essa deveria ser a realidade. Mas não, há um espírito de conquista. A disposição de Moisés de renunciar a tudo que ele tinha por causa do chamado de Deus na vida dele, é um exemplo para nós. Mas não só isso. Hoje, se você olhar, você vê poucas pessoas que abdicam de causas de vida para fazer o bem para os outros. Pais e mães se contorcem quando o filho
decide fazer alguma coisa na vida que não vai dar dinheiro para ele. Meu Deus do céu, você vai fazer isso onde já se viu? Isso daí não vai dar dinheiro. Como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? Os pais direcionam os filhos para a conquista. E olha só como é subliminar. A gente não percebe isso. A gente olha na vida dos nossos filhos, nossa, e eu também, não estou pagando de santarrão aqui não. Porque você olha e fala, nossa, que bênção, meu filho conquistou, meu filho está crescendo, meu filho está evoluindo. Será que eu vou ter o mesmo prazer se o meu filho falar assim, pai, não quero nada disso, vou fazer alguma coisa que vai impactar a vida de alguém, não vai dar tanta grana. Será que eu teria o mesmo orgulho? Ou será que eu estaria infectado pelo vírus da conquista? Não para aí. A outra, o segundo cavaleiro é o cavaleiro da guerra. É o cavaleiro da treta, velho. Meu Deus, como a gente vive um mundo de amor às tretas. Ninguém promove paz. Ninguém promove reconciliação. Ninguém olha para as pessoas e tenta apartar a briga. Não, a gente fica briga. Gospe aqui. A gente incita, porque tem um desejo maligno da galera ficar vendo os outros se matarem, se baterem, se destruírem. Para quem você trabalha? Eu falei esses dias comentando com esse amigo, assistam, tem uma releitura, né? Tem uma refilmagem, um remake daquele filme antigo Ben-Hur. E é legal porque nessa última refilmagem do Ben-Hur, conta a história do Ben-Hur, mas em paralelo, conta a história de Jesus Cristo. É o Rodrigo Santoro que faz Jesus Cristo. E é uma história paralela, porque não é a história central do filme. E numa determinada cena, o grande capitão, o general romano, está chegando num vilarejo. E lá tem um centurião que cuida daquele vilarejo. E daí quando o general chega, e aí, como é que estão as coisas aí? Nós estamos tendo problema com os zelotes. Os zelotes, lembra? Pedro, zelotão. Romano bom é romano morto. Essa era a lógica, queria acabar com todo mundo. E o centurião chega para o general e fala, nós estamos tendo problema com os zelotes. Porque esse grupo terrorista de judeus está louco para matar os nossos soldados, sequestrar autoridades romanas. E o general só ouvindo o relato dele, né, do que estava acontecendo com os zelotes. E na cena, no lado assim, né, o general ouvindo aqui, está Jesus separando uma briga. Dois brigando e Jesus acalmando, pacificando. Aí o general, o cara falando dos zelotes aqui, daí o general olha a outra cena assim, fica olhando e fala assim, quem que é aquele cara ali? Ele falou assim, não sei, é um judeu aí que começou a pregar aí. Aí o general olha e fala assim, cara, os zelotes não são nosso problema, o problema é aquele cara ali, ó. Porque o cavaleiro da guerra e o mal, cara, ele quer briga, velho. Ele quer treta. Ele quer xingamento, ele quer ódio, ele quer desgraça. Agora o reino de Deus é representado na paz, na pacificação. Quando o cara chega todo cheio de ódio e você pede desculpa, pede perdão. Dificílimo isso. Mas toda vez que você revida, toda vez que você joga mais alto, toda vez que você fala mais alto, toda vez que você lacra, você não jogou para o time certo, você não trabalhou para o time certo. A palavra de Deus conta o caso de duas mulheres pacificadoras, Abigail, Ruth. Nem vou entrar aqui. E é maravilhoso porque as mulheres nesse ponto têm um papel incrível, cara. Porque as mulheres, elas dão o tom da paz ou da discórdia. E quando você pega os homens que tiveram boas mulheres, essas mulheres levaram eles para o lado bom do trampo, que é o trabalho do reino. Que é a mulher que fala, calma, benzinho, faz assim não, não buzina, não, segura aí. Já a mulher que não é sábia fala, você vai levar esse desaforo para cá? Não acredito. Olha lá, aí cara, não vai dar certo. Mas aqui a gente está falando de alguns trabalhos de
apaziguar, de reconciliar. A gente ama uma treta. E treta é trampo de cavaleiro do Apocalipse, gente. Começa na treta pequena. Hoje nós vivemos um estado tão odioso que ao menor sinal de um olhar errado, alguém pode matar o outro. E daí você vai dizer que esse cavaleiro não está fazendo o trampo dele? Na minha visão, está fazendo há muito tempo. A gente ouve falar de guerras desde que o mundo é mundo. E Jesus veio e falou assim, não é minha praia essa. Eu não vim para fazer guerra. Eu não vim para matar, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E outra, eu vim até para morrer por esses caras aí. É totalmente diferente, é um trabalho diferentíssimo. O trabalho do reino de Deus com o trabalho das trevas. E seguem os cavaleiros. O cavaleiro da preto é o cavaleiro da fome, da escassez. E há quem diga, e eu concordo, sempre essa é a lógica, né? O pessoal fala assim, não, mas é que hoje a gente não dá para comparar hoje com a Idade Média. Porque uma pessoa pobre, hoje, vive uma vida melhor do que um monarca na Idade Média. Cara, nós não estamos na Idade Média. Nós não estamos na Idade Média. Nós vivemos num país, num mundo que deveria ter esgoto e saneamento básico para todas as crianças. Que as pessoas deveriam se alimentar bem. Que ninguém deveria passar frio. Atos de justiça. E atos de justiça, na lógica divina, é a gente entender que nós não somos merecedores de nada que a gente tem. Uma coisa que o cavaleiro branco coloca na vida da gente é orgulho pelas nossas conquistas. Fala, nossa, mas é que você batalhou, você conseguiu, e esse incircunciso, mendigo, vagabundo não trabalha. Então ele que se exploda na sarjeta. Cara, não é essa a lógica. Deus nos fez vir ao mundo com algumas regalias. Nós nascemos num país onde a gente não passa fome. Eu não sei, eu nunca passei fome. Não consigo ter empatia suficiente. Eu nunca vi o meu filho passar fome. Eu fui tocado uma vez, quando eu vi uma palestra que me marcou muito na época da faculdade. E um jornalista que foi fazer uma cobertura no Vale do Jequitinhonha, no Ceará. E ele contou casos absurdos de pais que se matavam, cometiam suicídio. E sabe qual que era a causa do suicídio desses pais? O choro dos filhos com fome. Porque teve uma época que a seca foi tão cruel que eles não conseguiam, eles comiam aqueles cactos, né? E ferviam aquilo. Aí eles ficavam em dúvida se eles comiam ou se davam para a vaquinha, que a vaquinha estava morrendo, estava só o esqueleto. Aí teve uma hora que desistiram de dar para a vaquinha, começaram a comer eles, aquelas plantas. Aí ficaram na dúvida se comiam eles ou se dava para as crianças. Mas daí lembra no avião, coloque primeiro a máscara em você, para depois você colocar nas crianças. Fala, não, eu vou comer, porque senão eu não tenho força para cuidar dos filhos. Daí os filhos começam a chorar de fome, e é um desespero, e o pai e a mãe não aguentam. Isso é o cavaleiro da fome, é o cavaleiro da escassez. Para quem que a gente trabalha? Quando alguém assalariado vai fazer um trampo para você e você pede desconto, cara. Para quem que você está trabalhando? Eu falo isso, eu fico... Deus te deu condição, só tem um motivo, entenda isso. Por amor de Jesus Cristo, entenda. Só tem um motivo de Deus te fazer rico. Ajudar as outras pessoas. Nada mais. O único motivo de Deus nos dar condição financeira é para abençoar a vida das outras pessoas. É o que Deus fala para o povo. Lembrem-se de onde eu tirei vocês. Não foi por mérito de vocês, não, seus nó cegos. A conquista de vocês foi a minha mão que deu.
Fui eu que coloquei fogo no meio do deserto para vocês saberem onde caminhar. Fui eu que coloquei maná para vocês comerem quando vocês tinham fome. Fui eu que abri o mar. E agora, quando os estrangeiros, as viúvas, os órfãos vão até vocês, vocês chacoalham a oliveira até não sobrar azeitona para a galera. Que lógica é essa de você achar que você conquistou alguma coisa? Lembre-se de onde vocês saíram. É um tal de galera se achar importante, foi meu mérito, porque eu sou inteligente, porque eu sou empreendedor, porque eu tenho as manhas do jogo. Não tem, foi te dado. Foi Deus que te deu. Não há nenhum dom humano que venha de humano. E hoje nós vivemos num mundo de pessoas que ostentam, ganham muito e têm a capacidade de pedir desconto para quem faz trabalho, para o coitado que vai fazer um trabalho. É o inverso. Se Deus te deu uma casa com um jardim maravilhoso, olha que oportunidade que você tem de contratar um jardineiro. Deus te deu uma casa bonita, contrate um jardineiro. Mas tem gente que é tão caninha, fala assim, não, isso aí é caro, deixa que eu mesmo faço. Se Deus te deu uma casa com piscina, contrate um piscineiro e remunere bem ele. Se Deus te deu um carro com ar-condicionado, dê carona, meu amigo. É isso, essa é a lógica de ajudar. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê isso estampado. A palavra de Deus conta o caso de Dorcas. Dorcas passou por um processo de ressurreição. Mas era maravilhoso porque quando chamaram, né? Deixa eu ver se eu estou o texto aqui. Mas a palavra de Deus está em Atos. Conta a história de Dorcas. E no relato bíblico, depois que Dorcas morre, a galera fala assim, olha aqui. Galera, na época de Dorcas, roupa era artigo de luxo. Roupas eram artigos de luxo. A galera tinha uma roupa, velho. Era uma roupa para a vida inteira. E tinha uma roupinha de festa que era só os mais endinheirados. O resto a galera usava a mesma roupa, porque não era assim tecido. E a palavra de Deus diz que Dorcas fazia excesso. Produzia mais para sobrar para os outros. Para doar para as pessoas. É por isso que na maior parte das igrejas, quando eles vão dar nome para o ministério de assistência social, eles colocam o ministério Dorcas. Que bênção deve ser a nossa vida, a ponto de trabalhar para as pessoas. Não trabalhe para acumular, trabalhe para dar emprego para as pessoas, trabalhe para dar teto, vale-refeição, assistência médica. Eu falo isso, olha a vocação. Deus não dá a vocação de empreendedor, de projeto, de empresa para você ser rico, meu amigo. Ele dá isso para você causar benfeitoria social. Porque onde chega um empresário, o lugar se transforma. Um empresário cheio do dom e da visão divina, ele chega num lugar, aquilo que é pobreza começa a melhorar. Começa a gerar emprego, começa a gerar o bem-estar na sociedade. Porque daí o marceneiro tem lugar para trabalhar, o pedreiro tem lugar para trabalhar, o jardineiro tem lugar para trabalhar. Você vai empregando as pessoas. Distribua a caridade para aliviar o sofrimento das pessoas. Ajude, dê, sem esperar ter em troca. A gente pede tanto isso aqui no MAP. Não viva a sua vida trabalhando para os cavaleiros, cara, do Apocalipse. Esse não é o nosso reino, essa não é a nossa empresa. Nós somos Deus e Filhos S.A., nós somos de outra empresa. Nós somos de outro negócio. É esse o reino que está dentro de nós, que deveria ser alastrado. Por último, tem o cavalo da morte, que é o último, é o desembocar dessa história toda. Morte. Matar as pessoas. Fazer com que elas desesperadas tirem as vidas. Bombardeios. Assalto. A mão armada. E é bala para todo lado, é tiro, é destruição, Tudo que o inimigo quer está instaurado no mundo hoje. E toda vez que a gente toma partido desses lados do inimigo, a gente não está trabalhando para Jesus, a gente não está trabalhando para o Evangelho.
E a gente às vezes fala, não, Adildo, mas eu não mato ninguém. Não sei, sabe? A gente mata as pessoas com comentários. A gente mata pessoas com as nossas tretas. A gente mata as pessoas com a nossa ostentação. A gente mata pessoas quando a gente abandona as nossas vocações. A gente mata as pessoas quando a gente não tem compaixão pelo sofrimento alheio. Falei isso aqui algum dia, é tão fácil e gostosinho julgar as pessoas, mas é tão difícil olhar para as pessoas com um ar de compaixão e carinho, de saber que alguma coisa aconteceu na vida dela, que ela passou por algum processo que deixou ela em frangalhos. Nós estamos vivendo isso cada vez mais. Por quê? Porque o nosso mundo é mais complicado hoje. No passado dos nossos pais, não tinha internet, não tinha escolha, não tinha coach, não tinha nada dessas coisas, não tinha Bitcoin, não tinha o meu filho estuda ou não estuda, não tinha chat GPT, não tinha mídia social e filtro, não tinha essas coisas. Nós estamos vivendo num mundo novo, e esse mundo novo tem gerado morte, caos social. Essa semana eu ouvi um relato na internet de uma mãe que perdeu a filha dela, e ela conta, perdi minha filha por um Instagram. Porque a menina, com os seus traumas, vivendo essa realidade fictícia que se tem em Instagram, cada vez mais, sofrendo bullying na escola, sem sair, a menina cometeu suicídio. Se nós não sofremos com isso, com quem que a gente trabalha? Para quem que a gente trabalha? Quando a gente vê hoje o exemplo bíblico de Esther, né? Terminando. Esther trabalhou para a não morte de um povo. E Esther foi colocada num alto cargo de rainha. E por iniciativa de Esther, ela vai até o rei e intercede pelo seu povo. E ela para com a matança, com o assassinato, com a morte. Eu não sei onde Deus te colocou, mas creia nisso, que você e eu fomos chamados para trabalhar para o reino de Deus. E esqueça essa ideia de que trabalhar para o reino de Deus é vir fazer as coisas aqui no MAP, meu amigo, não é. Você trabalha para o reino de Deus de segunda a segunda. O reino de Deus está instituído no mundo 24/7. Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente viva, trabalhe. O reino de Deus é o reino de sabotagem desses cavaleiros malditos. Eu e você temos que sair toda segunda-feira, e prestar continência para o nosso patrão. E o nosso patrão é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. É acordar segunda-feira e falar assim, bora lá para mais um dia de trampo. Que não tem a ver com o que você faz profissionalmente, tem relação, mas não é isso. É se no jeito que você vive, você gera vida. Você gera vida na vida das pessoas, não? As pessoas que passam da experiência com você, elas saem melhor, elas deveriam sair. As pessoas deveriam encontrar você e falar assim, cara, que bom que é conversar com você. Vamos tomar um café, tome os cafés, vamos almoçar, almoce com as pessoas. Viva a vida dando vida para as outras pessoas. Apazigue treta, pelo amor de Deus. Acorde na segunda-feira e fale assim, qual é a treta que eu vou apaziguar nessa semana? E eu estou aqui, né? Eu sou, cara, eu tenho problema, eu já falei isso, a Jo está me ajudando, ó, a mulher ajuda. Eu sou sarcástico, às vezes eu crio as tretas, falo, não, Senhor, meu Deus do céu. O Espírito Santo cobra, fala assim, Adeildo, não pode ser assim, tem que ser menos treteiro, tem que apaziguar, tem que ajudar. Ande com olhos de amor, olhando as pessoas que precisam da sua ajuda. Que Deus abençoe a tua vida tanto, tanto, a ponto de você ter muita gente trabalhando para você. Olha que maravilha, se Deus te deu o dom dos negócios, o dom do serviço, e você começou a crescer, não ostente, contrate pessoas, dê trabalho para as pessoas, deixe elas exercerem a vida delas através de você, é tão bom isso. E você ainda, olha, do outro lado você ainda é bem atendido, você ainda recebe o trabalho bem feito das pessoas.
Eu e você temos um chamado de ser agente de transformação nesse mundo. E a palavra de Deus diz o seguinte, que bem-aventurados são aqueles que, na volta de Jesus Cristo, forem achados trampando. Mas daí a galera fala assim, ah não, que legal então, ó, que bom que Jesus volta hoje, porque nós estamos na igreja. Não é essa a pegada. Até porque se for assim, você já viu o risco que a gente está correndo ou não? É 1h30 na semana, o resto você não está na igreja, meu amigo. Já pensou? Não, vai, eu vou ser... Se eu estiver pregando aqui e Jesus voltar, olha que bênção. Então não é isso. Que bênção que quando Jesus voltar, esse mundo louco, com essa cavalgada desses cavaleiros loucos aí, encontrar uma galera sabotando. Encontrar essa galera aqui sabotando. E eu não sei como é que vai ser, mas acho que vai ter sabe aquele vazio, aquela saudade que invade a gente? Eu acho que ela vai começar a ficar mais vívida. E a gente vai começar a enxergar aquilo que nos espera. Esses dias eu também estava ouvindo, para terminar, ouvindo um relato de um médico neurocientista que é especialista em quadros de quase morte. Quando as pessoas já são dadas como mortas e depois voltam. E ele pesquisa esses cenários de quase morte. E ele falou que uma das coisas que acontecem, que são comuns em experiências de quase morte das pessoas, é que a maioria delas não quer voltar. Não se iluda com esse mundo. Trocar isso aqui pela eternidade é a maior burrice que uma pessoa pode fazer. Além de trabalhar para o patrão errado. Que essa não seja a nossa realidade. Se coloque em pé, eu quero terminar essa ministração orando por você. E só dizer para você que tem vaga, sempre tem vaga, sempre tem vaga. Se coloque nessa disposição, saiba para quem você trabalha e quem te chamou e quem é o teu patrão, em tudo que você fizer. Ao menor sinal de cavaleiro de Apocalipse, você fala assim, não é minha empresa essa aqui, não é meu patrão. E se volte para Jesus Cristo e trabalhe muito, porque vai chegar o dia que a gente vai ser arrebatado. Senhor, que a gente possa, Pai amado, trabalhar para a pessoa certa, Deus amado. Que em tudo que a gente faz, a gente consiga enxergar a Tua mão, o Teu propósito, o Teu objetivo, as Tuas metas, ó Pai amado. Nos diminua um pouco. A gente anda muito, mas muito... A gente está subindo demais no salto, Pai amado. Eu te peço, me diminua mesmo. Estou me achando demais. O patrão é o Senhor, a glória é tua, o projeto é teu, e para nós é uma honra trabalhar nele. Não nos deixe pedir a conta, não nos deixe desanimar, e o pior de tudo, ó Pai, não nos deixe trabalhar para o inimigo. Não nos deixe ser contado entre aqueles que fazem essas atrocidades. Nós somos servos teus, de um Deus que se esvaziou, veio à terra. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Se entregou na cruz do Calvário para que eu e toda a nossa comunidade, toda a igreja universal fosse salva. Faça que a gente faça valer a pena, Pai amado, o teu sacrifício. Faça com que nos nossos corações e a nossa vida seja uma retribuição e que faça valer a pena o teu sacrifício. Não nos deixe esquecer os benefícios da cruz e jamais nos deixe esquecer a quem a gente serve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E tu olhares, Senhor, para dentro de mim,